Fala, meus amores, estamos de volta, tá? Vamos aqui, ó, continuar nosso processo de regionalização do Brasil, de propostas, né, de regionalização do Brasil. A última que a gente vai estudar vai ser justamente, né, sobre a proposta de influência urbana. O que a gente vai perceber? Primeiro a gente tem que entender o que é urbano, né? O que acontece? Quem define áreas, né, urbanas ou não urbanas, ou áreas rurais e urbanas, é justamente o poder público, né, através do legislativo, né, de cada estado que tem autonomia para definir isso. Obviamente a gente tem aquela falsa ideia, né, se tem concreto, se tem cinza, se tem asfalto, se tem, né, muita gente, prédio, verticalização, barulho, trânsito, área urbana, né? Se a gente vê verde, se a gente vê tranquilidade, né, uma vida um pouco mais simples, bacana, a gente pensa logo no rural. Então, galera, o critério não é esse. Tá bom? A gente pode perceber que existem áreas urbanas no Brasil que são consideradas urbanas, né, e consequentemente, né, são praticadas como dessa forma, né, para os dados estatísticos do IBGE, que a população de animais, como de galinhas, como de bois, supera a população, né, de seres humanos, tá bom? Então, o que define isso? Você já deve ter visto, inclusive, né, viajando, né, de carro, de ônibus, né, nas nossas rodovias, plaquinhas dizendo o seguinte, no próprio Friburgo, né, tem várias plaquinhas ao longo, principalmente da RJ 116, ó, perímetro urbano, já viram isso? Ou seja, aquela é uma área urbana, então aquela população que reside ali é uma população urbana, tá legal? Certo? Então a gente vai perceber que ao longo do desenvolvimento econômico, né, a cidade e o campo eles vão se integrando no processo de forte interdependência, né? A cidade dependendo do campo, o campo dependendo da cidade, só que essa interdependência não é harmoniosa, não é equilibrada, né? Ela é extremamente desigual. Nós temos um processo de dominação da cidade sobre o campo. Bacana, um processo de grande domínio, de grande influência, né? De grande dependência do campo. É obviamente que a cidade depende da produção do campo, depende de aspectos como, por exemplo, né, atividades não agrícolas no campo, como turismo, né, como ecoturismo, como comércios, né, locais e por aí vai. Bacana, como rede hoteleira, restaurantes, pousadas, né, e por aí vai. Bacana? A gente pode perceber isso, mas de certa forma, né, a influência do urbano sobre o rural é muito forte, tá bom? O desequilíbrio é muito forte, até mesmo a atenção do poder público, né, as políticas públicas, o auxílio dado, o carinho dado, né, à população do campo. Bacana? Prova disso, né, que o Brasil, em termos de produção agrícola, prioriza uma produção voltada, né, para produtos de grande valor internacional, voltados para exportação. Enquanto isso, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, inclusive, né, que produz orgânicos, é ele que leva comida para as nossas mesas. Mais de 70%, mais de 75% daquilo, né, cerca de 75% daquilo que a gente consome, né, de alimentos nas nossas mesas vem do pequeno agricultor, né, não vem do grande empresário agrícola que produz o único produto voltado para exportação, tá legal? Então, a gente pode perceber que essa relação de interdependência é extremamente desigual, tá bom? Mas, reparem, isso a gente vai falar bastante nos próximos capítulos, né? Essa lógica de campo, essa lógica de cidade, essa interdependência, esse processo de modernização desigual, essa modernização conservadora, né, do campo e da cidade brasileira, tanto em aspectos produtivos, né, econômicos como sociais, a gente vai estudar em vários capítulos, né? Essa temática será eixo, né, de debate, de discussão de alguns capítulos ao longo desse ano ainda. Bacana? Mas o que interessa pra gente é a gente perceber essa lógica, né, de centros urbanos com grande capacidade de influência, beleza? Construção, né, de grandes estruturas, que garantam grande influência, tá bom? Dá uma olhada, por favor, nesse mapa aqui, ó. Dá uma olhada nesse mapa aqui, produzido pelo IBGE, tá? Deixa eu até melhorar aqui, ó. Deixa eu só dar uma... até ampliar aqui, que vai ficar melhor a visualização de vocês. Vê se melhora aqui, galera. Ó, deixa eu tirar meu rostinho lindo. Não dá print não, tá? Não quero meme com meu rosto. Tá, brincadeira, dá print se você quiser, faz o meme que você quiser, tá bom? Aqui, dá uma olhada aqui, por favor. Isso aqui é uma configuração, um mapa, né, apresentado pelo IBGE, que o título deixa claro, né, a grande influência das áreas urbanas. Repararam que algumas cidades, né, elas têm uma influência
muito restrita. Outras, na verdade, são extremamente influenciadas, né? Influenciáveis, influenciados por outras. Existem algumas que têm um processo de abrangência muito grande, né? Exercendo influência para uma longa faixa territorial, para uma extensa região. Outras ainda têm influência sobre todo o país. Bacana? Certo? Mas percebam a conexão da rede entre cidades. Quando a gente fala de rede, imagina como fosse uma rede de pesca, né? Deixa eu tentar reproduzir aqui que tá horrível, né? Imagina que isso é uma rede de pesca. A rede, o que você pensa? Você tem fios, bacana, mas o que dá sentido aos fios é justamente os nós. E os grandes nós que fazem sentido, que criam essa rede de cidades conectadas, são justamente aquelas cidades de maior capacidade de influência. Influência política, influência econômica, influência produtiva, né? Por que não influência cultural também? Tá bom? Essas cidades que estão no topo de uma hierarquia urbana, né? Como assim, Rômulo? Hierarquia urbana? Hierarquia é grau de importância. Bacana? Percebam o seguinte, percebam quando a gente fala, por exemplo, de uma hierarquia militar no exército, para todo mundo lembrar, ó, soldado, né, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, por aí vai, tá legal? Então a gente está falando de grau de importância, hierarquia. Então as cidades também apresentam grau de importância variado. Isso tem a ver com a capacidade de influência variada das cidades, né? Isso, de certa forma, está diretamente relacionado, né, ao número de pessoas, que gera mercado consumidor, que gera, né, mão de obra, que gera influência política. Bacana? Isso tem a ver com o aparato econômico, a oferta de serviços, com a oferta de bens, né, de uma determinada região. Bacana? Com a capacidade, né, de produção tecnológica, com a influência cultural, né, que essa cidade tem. Certo? Então essas cidades que estão no topo da hierarquia urbana são chamadas de metrópoles, né? Dentro de um aspecto de regionalização mais recente do Brasil, o IBGE utiliza, né, a expressão, a classificação entre vários níveis de metrópoles. Vocês podem perceber que o IBGE nesse mapa está apresentando que o Brasil tem 12 metrópoles, tá bom? Uma, né, vocês podem imaginar qual é. Deixa eu até pegar aqui, ó, para facilitar a identificação para vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho. Olha só. Uma é chamada de a grande metrópole. Acho que não está funcionando aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Tem que ter fé. Isso, foi. Uma que é chamada de a grande metrópole nacional. Vocês devem imaginar qual cidade, né, que está com esse título, justamente São Paulo. Bacana. Nós temos duas metrópoles nacionais, como vocês podem ver, Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil, era a capital do Brasil desde 1763, até quando o JK transfere a capital para Brasília, em 1960. Então o Rio de Janeiro preserva muito ainda, né, influência de uma antiga capital, como por exemplo muitas empresas, muitas instituições, como o próprio IBGE, né, tá ali. Tá bom? Mas a grande influência do Rio de Janeiro é uma influência cultural, tá bom? Inclusive em caráter mundial, certo? Brasília também é metrópole nacional, obviamente, né? Concentra aí a grande influência política, jurídica e legislativa em âmbito federal. Bacana? E nós temos, no caso, 9 metrópoles, né? 9 outras metrópoles que têm uma influência, né, em aspectos, né, importantes também para o Brasil, com que são os centros, né, os grandes influenciadores, as grandes metrópoles regionais, tá bom? No norte nós estamos falando de Manaus e Belém. Bacana. No nordeste a gente está falando de Fortaleza, Recife, né, Salvador. Bacana. No sudeste a gente está falando de Belo Horizonte, beleza? No centro-oeste a gente está falando de Goiânia. Bacana. E no sul do Brasil a gente está falando de Curitiba, Porto Alegre, né? As 9 metrópoles regionais que se somam, né, à grande metrópole São Paulo, as duas outras metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília. Tá legal? Bacana. Então esse aspecto, né, rural-urbano serão aspectos bem desenvolvidos nos próximos capítulos, tá bom? Aqui, ó. Beijo para vocês, certinho? Beijo para vocês. Finalizamos aqui esse capítulo, né, de regionalização do Brasil. Qualquer dúvida, né, que porventura surja ao longo, né, da feitura do esquema, do mapa, né, de você transcrevê-lo
para o caderno. Na hora de fazer os exercícios, já façam os exercícios que eu vou estar corrigindo, né, na próxima semana, os exercícios desse capítulo, tá bom? Não deixem, né, de produzir, de organizar o mapa, a ficha resumo de vocês, tá legal? No caderno, na parte de ficha resumo, tá bom? Ó, lembre-se que eu falei na primeira parte, tô repetindo toda semana, hein? Quando eu estiver encontrando com vocês aí fisicamente, além de eu dar um beijão, dar um mordidão, dar um abração em vocês, eu vou estar olhando o caderninho, hein? Olha aí, hein, galera? Olha o compromisso que nós temos. Aqui, ó. Beijão pra vocês. Deixa eu fazer um coração bem bonito aqui. Tá horrível. Mas aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.